Continuarei, Deus falando através de Isaías, continuarei a fazer obra maravilhosa no meio desse povo. Sim, farei uma obra maravilhosa e um prodígio, de maneira que a sabedoria dos seus sábios será destruída e o entendimento dos seus entendidos desaparecerá. Ou seja, os entendidos aí, os sábios, os profetas, estão dizendo que não vai acontecer nada, mas eu vou fazer uma coisa no meio de vocês que vai acabar com a sabedoria dos entendidos e vai destruir o entendimento dos sábios. Isso era o que o profeta Isaías disse ao povo da sua época. Paulo pega essa passagem e usa aqui em 1 Coríntios como um princípio. O princípio é esse, que Deus confunde a inteligência dos arrogantes. Deus confunde a maneira deles pensar. Eles podem pensar que eles têm todo o conhecimento, que eles conhecem todas as coisas, que têm um domínio da ciência, da arte, da tecnologia, mas Deus confunde o pensamento deles para que eles não vejam a simplicidade da realidade da vida e do caminho da cruz, de forma que um crente, por mais simples que ele seja, desse ponto de vista, ele é mais sábio do que um PhD em astrologia. Porque Deus confunde a inteligência das pessoas arrogantes que acham que elas podem conduzir seu próprio caminho ou viver sem Deus. Esse é o primeiro ponto de Paulo aqui nessa citação de Isaías. A segunda citação está aí no verso 20. Onde está o sábio? Paulo aqui está se referindo mais uma vez a Isaías, só que dessa feita no capítulo 44, verso 25. E aqui já é uma situação mais ao contrário, né? Vocês sabem que a partir do capítulo 40 de Isaías, Deus já começa a falar da restauração de Israel. Até o capítulo 40, Deus está dizendo, vocês vão ser levados para o cativeiro. A partir do capítulo 40, Deus diz, mas eu vou trazer vocês de volta. E aí, essa profecia é para um povo que está no cativeiro, que está desanimado. Não é que o pessoal dizendo, olha, não vamos voltar mais, Deus nos esqueceu. Aí Deus diz, olha, eu frustro os sinais dos que profetizam mentiras, gente profetizando, Deus nos abandonou, estamos perdidos. Eu frustro os sinais dos que profetizam mentira e faço com que os adivinhos fiquem parecendo tolos. Obrigo os sábios a recuar e transformo o saber deles em tolice. Essa é a segunda passagem que Paulo cita e que vem na mesma direção. Deus confundindo, Deus escapando, Deus se tornando misterioso, Deus se ocultando da sabedoria humana por causa da arrogância do homem. Deus se deixa achar pelo humilde de coração, mas o arrogante, ele nunca vai encontrar a Deus, Deus se esconde dele, Deus confunde ele. Deus manda o erro para ele. Quem diz isso não sou eu não, gente. Nem foi Calvino. Quem está dizendo isso é Paulo, lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Porque as pessoas rejeitam a verdade do Evangelho, Deus envia a operação do erro. Deus manda o engano, exatamente por conta da arrogância. Daí vem a pergunta de Paulo. Vamos agora voltar aqui. Verso 20. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador desse mundo? O que ele está perguntando aqui é o seguinte, o que é que essas pessoas nos disseram a respeito de Deus? O sábio aqui, provavelmente é o filósofo, o grande filósofo que inquiria sobre as coisas, a origem do mundo, se existe um Deus, se esse Deus existe, como é que ele se relaciona conosco, como é que as coisas funcionam, por que é que existe alguma coisa em vez de nada. Esse era o sábio. Onde está o escriba? O escriba era o sábio dos judeus. Era o perito na lei de Moisés, era o religioso que sabia de tudo. E o questionador ou inquiridor, o pesquisador, geralmente se referia aos sofistas que iam para a praça pública levantar questões retóricas a respeito da realidade, já falamos bastante a respeito disso. O que Paulo está dizendo é, esse pessoal nos levou a quê? Que conhecimento de Deus eles nos trouxeram? Cada filósofo é uma cabeça. Estude filosofia grega, filosofia antiga, e você vai ver que cada filósofo é uma cabeça. E que geralmente um grande filósofo, ele gerava um discípulo que se levantava para contradizer as ideias do seu mestre. Era uma contradição completa, como hoje. Ciência, ciência, ciência. Está na manchete de ontem e hoje que a Organização Mundial da Saúde está dizendo, nós nunca mandamos fazer lockdown. Lockdown é uma droga, não funciona. Mas como não mandaram? Claro que mandaram. Então,
a instabilidade, né? A instabilidade, a falta de certeza, de convicção e de conhecimento, até hoje, da ciência. A própria ciência se contradiz. A própria ciência se contradiz. Onde está o escriba? Onde está o sábio? Onde está o questionador desse mundo? Aí vem, final do verso 20. Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria desse mundo? Vamos entender uma coisa aqui. Quando Paulo diz que Deus tornou louca a sabedoria desse mundo, ele não quer dizer que nada do que os incrédulos produzem presta. Porque não é esse o ponto aqui. Nós cremos, e Paulo, sem dúvida, né, na graça comum, pela misericórdia de Deus. As pessoas, mesmo que não acreditem em Deus, elas podem fazer descobertas relevantes para o bem da humanidade. Na área da medicina, na área da tecnologia, na área da saúde, na área da matemática, na área da física, química, biologia, claro. Hoje, inclusive, nós desfrutamos de muitas dessas descobertas que foram feitas por gente descrente. Mas a sabedoria que Paulo está falando aqui, que Deus tornou louca, é essa tentativa de entender e dar resposta às grandes questões existenciais do homem, sem levar Deus em consideração. De onde nós viemos, quem nós somos, qual a origem do mal, por que somos assim? O que vem depois da morte? Existe um Deus? Por que o universo parece ter um design, parece ter um propósito? A tentativa de responder às grandes questões existenciais, sem levar Deus em referência, é isso que Paulo chama de loucura. O homem, por mais inteligente que seja, por mais pesquisador que ele seja, e nós já temos aí quantos mil anos de história de civilização, ele continua fazendo as mesmas perguntas em toda geração, porque simplesmente ele não tem a resposta. Porque a revelação natural, aquilo que você pode aprender pela natureza, pelo estudo de você mesmo, pelo estudo das leis que governam o nosso mundo, elas mostram evidentemente que há um Deus, que há uma inteligência, mas elas não trazem o conhecimento salvador de Deus. Só através de revelação, quando Deus revela, Deus é um Deus que se esconde. Só quando Ele revela a verdade é que um desses pecadores, como eu e como vocês, a gente abre os olhos e diz, agora eu entendo a cruz. Agora eu entendo o Evangelho. Se Deus não fizer isso, você vai continuar com seu PhD, DDD, TNT, ODD, tudo quanto é título caminhando para o inferno. Com a sua parede cheia de diploma, mas sem um verdadeiro conhecimento de Deus. Deus tornou louca a sabedoria desse mundo. E por que Paulo está dizendo isso? Vocês lembram qual é o problema original? Aquelas divisões, aqueles partidos lá em Corinto, eles eram feitos exatamente por conta da grande admiração que os coríntios tinham pelos filósofos, pelos sofistas, pelos retóricos, valorizavam estas coisas que Deus diz aqui, Paulo diz aqui, que não levam ao verdadeiro conhecimento de Deus. Não é que é para jogar fora, a gente aprende muita coisa, né? Aprende muita coisa, mas o conhecimento salvador de Deus está restrito à palavra da cruz. E não há nada do conhecimento humano que nos leve a esse conhecimento, que é o próximo ponto aqui, no verso 21. Paulo diz aqui qual foi o caminho, então, diante desse quadro, qual foi o caminho que Deus escolheu para salvar o homem? Ele podia ter, de alguma forma, se revelado no caminho da pesquisa. Ele podia ter se revelado através do conhecimento da natureza. Deus poderia ter feito isso, mas ele escolheu um outro caminho muito apropriado para a situação, que está aí no verso 21. Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Olha os pontos que temos aqui. Primeiro, Deus fez uma escolha com relação ao caminho da salvação do homem. Ou seja, a salvação não é uma coisa que depende de você. Má notícia, não é? Não depende de você. Deus achou por bem salvar. Ou seja, a iniciativa é dele. É ele que dá as regras do jogo. Ele que estabelece as condições. Salvação do começo ao fim é uma obra de Deus. Deus viu por bem estabelecer esse caminho da salvação. Poderia ter estabelecido outro? Claro, ele é Deus, ele faz o que ele quiser. Mas ele escolheu esse caminho porque é o caminho que mais cumpre duas coisas. Humilha o homem, coloca o homem no seu devido lugar como pecador que ele é e o derruba da sua arrogância e do seu trono, e exalta Deus.
Nenhum outro caminho faz isso tão bem. A cruz é o único caminho no qual Deus no final é exaltado e o homem é humilhado. E é exatamente isso que precisa acontecer.